eu acho que é uma amostra de 2 jogos que elas não podem definir um trabalho melhor ou pior. São circunstâncias diferentes, né, num campeonato brasileiro, né, uma derrota em casa e agora na primeira partida, né, de uma decisão de 2 etapas, né, com jogos completamente diferentes, né, em que a gente sentiu um gol, né, muito no início, depois de um início razoável para bom, em que a gente teve o controle, mas o gol muito cedo, num erro coletivo, fez com que a gente saísse do jogo circunstancialmente, mas não vi um pleno domínio, amplo domínio. Talvez o 2-0 do Brasileiro, eu vi um Fluminense mais dominante do que o jogo de hoje. Hoje eu não vi esse domínio todo que você está frisando, mas respeito à ponderação. Porém, penso que, né, o jogo que nós fizemos hoje, que não foi um bom jogo, ele se deu principalmente pelos erros, né, que em jogos decisivos como esse você deve evitar, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu voltar para o jogo, conseguimos empatar perto do meio para o final do primeiro tempo e depois cedemos um empate, cedemos a virada numa jogada de contra-ataque que nós estávamos pressionando alto. Então, para mim, não denuncia, não evidencia diferença de qualidade de trabalho, né? Simplesmente 2 jogos que devem ser analisados separadamente. Roger, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Hoje, né, a derrota do Internacional para um jogo de volta de mata-mata de 2 clubes grandes, né? E os detalhes, às vezes, eles definem o jogo. Você explicou um pouco do que foi a partida, eu queria que você falasse um pouquinho do que você pensou e por que o jogo do Inter não encaixou e a ideia das mudanças no segundo tempo, que o time ficou bem mais ofensivo, né, que você mexeu bastante ali na estrutura da equipe, por favor. Então, a ideia, o Fluminense veio com um tripé de meio, nitidamente, né, buscando um bloco médio-baixo e explorar os nossos contra-ataques. A gente iniciou o jogo circulando bem a bola e criando oportunidades pelo lado, oportunidade de cruzamento rápido, né, oportunidade de finalização de dentro da área. Né, e depois do equívoco, né, no erro do gol, né, no detalhe do gol, a gente de fato, né, perde um pouco o rumo da partida até se equilibrar de novo na busca do empate. Né, para o segundo tempo, né, eu sempre tenho lançado mão muitas vezes dos 2 atacantes de imediato, mas eu achei que, né, pela característica da competição e pelo jogo, né, eu precisava ter um pouco mais de cautela, né, porque são 2 momentos essa decisão, não é uma partida de 3 pontos do Campeonato Brasileiro, né, que você precisa lançar mão muitas vezes de um risco maior, né, em busca de uma igualdade no placar, que naquele momento era desvantagem. Coloquei o Carboneiro, que estava bem no jogo, né, mais perto do gol, até quando ele aguentou ali do ponto de vista físico, né, baixando o Alain para segundo homem e depois lancei o Tabata, que é um jogador de ataque, pelo centro, para que a gente, né, com a dificuldade que estava de reter um pouco mais a bola, ter um controle melhor, né, do jogo, né, mas perto no final do jogo, pela impaciência, né, de por vezes tu querer achar o melhor passe, num Fluminense muito fechado, a gente ofereceu alguns riscos defensivos em função dos contra-ataques. E o resultado determinante de 2-1 adversário, né? Como eu disse, é frustrante dentro de casa, né? Penso que coletivamente a gente não funcionou, ou funcionou pouco, e individualmente, né, em função disso também a gente teve muitos jogadores abaixo, né? Mas nada está definido. Né, uma partida importante, né, era importante vencer dentro de casa, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, pelos poucos méritos que tivemos, né, numa partida, né, em que o adversário, como eu disse, né, conseguiu 2 gols, né, em erros nossos, né, e controlou pela experiência um pouco do nervosismo, né, que nós demonstramos na partida como um todo. Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. Rádio Gaúcha. Roger, você fala sempre coletivamente, é um estilo teu, a gente conhece bem o teu jeito de ser. Por exemplo, tu não nomina quem foi infeliz na jogada do primeiro gol, e isso a gente conhece bem o teu estilo. Mas a minha pergunta é a seguinte: dentro do erramos, cometemos erro, onde é que está a parte do treinador, assim, de que tu diz assim, isso aqui eu preciso me corrigir ou não fazer de novo
E até prefiro, não é nem vou dizer de erro, vamos usar uma palavra que eu acho, uma expressão que eu acho melhor. O que não deu certo naquilo que tu previu? Não é necessariamente erro, mas é uma projeção e que não pode acontecer no jogo de volta. Pois é, eu penso que no jogo ele teve 2 momentos distintos, né? Um primeiro tempo que a gente teve mais no jogo, né? E que mesmo sofrendo os 2 gols, a gente teve a força ali de empatar e depois aí sim, né? Talvez, né? O que deva ser corrigido é controlar um pouquinho mais a partida, não oferecer o contra-ataque que nós sofremos, né, buscando pressionar alto, depois de ter buscado um resultado com muito custo durante 30 minutos. Né, essa é a parcela do treinador, né, esse é o modelo do treinador e que por vezes precisa ser melhor avaliado pelos atletas dentro de campo. Né, e no segundo tempo, com as mudanças, né, que aí são os pensamentos, as ideias do treinador. Né, como eu disse, a ideia não era abrir o time como a gente tem feito em alguns momentos que estamos em desvantagem, colocando os 2 jogadores mais à frente, trazendo o Alain, né, pela característica da competição, que são 2 jogos, né, como eu disse, não eram 3 pontos que seriam perdidos, né, era uma desvantagem que precisava ser retirada, né, e se manter para a segunda perna da decisão. Então, a minha responsabilidade eu nunca fugi, quando nunca falo individualmente, porque eu penso que mesmo o erro individual, ele tem um elemento coletivo envolvido. Né? Ou seja, né, num erro de posicionamento, ou seja, numa tomada de decisão, né, de um jogador, ou seja, num erro técnico, né, ela tem um erro tático coletivo envolvido. Né? Então essa é a minha responsabilidade, que você mesmo frisou. Né? Pelo fato de não avaliar individualmente, né, já coloca a responsabilidade do resultado toda nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Boa noite, Roger. Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. Depois da Copa do Mundo, o Internacional não vem apresentando ótimos desempenhos no campo, mas os resultados estavam vindo, né? O Inter perdeu hoje pela primeira vez. Na última coletiva, o senhor falou que viu 30 minutos dos piores no teu comando aqui no Internacional. O que foi trabalhado para que tivesse essa evolução na partida de hoje e o que tu conseguiu ver que evoluiu? Uma avaliação da partida de hoje, no geral, o que está acontecendo para que o Inter piore de jogo a jogo? Trabalhar, eu não trabalhei quase nada, né? Porque, na verdade, né, com 3 dias de descanso, ontem eu consegui trabalhar montando a estratégia para o jogo em 15 minutos, que era o suficiente e destinado para que a gente não levasse o desgaste para o jogo. Né? Então, o que a gente buscou foram o trabalho de áudio, visual, o trabalho, né, em reunião de conversas, né, para que a gente, na verdade, tivesse equilíbrio maior, né, dentro do jogo, né, tivesse uma forma mais linear e ter uma janela maior, né, de boas atuações, que elas aparecem em muitos momentos, mas em que alguns momentos acabam tirando a gente do jogo em função de alguma instabilidade, em função de erros coletivos. Então, trabalhar para esse jogo, a gente trabalhou os 20 minutos da estratégia ontem, e o restante foi buscar consertar através das conversas, né, que a gente tem nas reuniões diárias. Né? Esse foi o panorama para esse jogo, um jogo muito importante, né, e que você avisou bem, os 30 minutos ruins, e hoje eles se repetiram, para mim, basicamente no segundo tempo, que a gente, aí sim, né, teve pouca produção ofensiva. Né? Mesmo com um placar de inferioridade num primeiro tempo, como eu disse, em erros técnicos coletivos, né, a gente ainda se manteve no jogo num primeiro tempo e buscou até o final dele um empate. No segundo tempo, a gente produziu muito pouco para um time que precisava buscar e reverter uma vantagem que o adversário tinha construído em 45 minutos. Roger, tudo bem? Gustavo Berton e ESPN aqui no meio. Ó. Tudo bem? Boa noite. A gente já conversava, né, sobre isso nas outras coletivas, né, dessa instabilidade, dessa oscilação. Você até atribuiu alguma coisa à atenção em determinados momentos e tal. Mas eu tenho notado que o Inter está com uma dificuldade de se impor frente aos adversários, principalmente quando tem que propor o jogo. Né? Quando o Inter precisa propor a partida, precisa criar inúmeras chances de gol, colocar o adversário para o seu campo defensivo, criar chances claras.
o time tem se atrapalhado um pouquinho. Eu queria saber por quê, se já chegou nesse diagnóstico, se você concorda ou não, mas e por que o Inter tem tido essa dificuldade? Eu concordo que para criar oportunidades contra times muito fechados, né, a gente precisa, muitas vezes, a solução coletiva, né, o trabalho tático coletivo, mas muitas vezes as soluções elas vêm de forma individualizada, né, por um drible, por uma jogada coordenada de um setor. Isso muitas vezes pela instabilidade de uma partida, de você saindo perdendo, né, como algumas vezes aconteceu, e a gente por vezes demonstrar insegurança em fazer alguma jogada coletiva individual, né, um drible, né, uma busca de profundidade, né, correr um risco maior, né, em função do momento ruim, né, faz com que você acabe criando menos oportunidades do que você precisa. Né, mas também, né, penso que nós somos um time que cria oportunidades, né, a gente não vem tendo felicidade muitas vezes nas conclusões, que talvez não tenha sido o jogo de hoje, né, hoje a gente criou menos do que os jogos a gente costuma criar, né, mas como regra, né, a gente cria, né, um time que produz bastante, mesmo contra equipes fechadas, né, mas as felicidades das finalizações, das defesas dos goleiros, né, o volume, né, que a gente cria talvez não tenha sido suficiente, né, para as equipes que entendem que o Internacional é uma equipe que vai propor o jogo, se posiciona, né, de forma mais defensiva, né, e busca as jogadas em contra-ataques. Aí sim, talvez a gente precisa melhorar um pouco nossa transição defensiva, que hoje, novamente, né, a gente foi acometido de um contra-ataque num segundo gol, numa tentativa de uma pressão alta. Né? Então, para mim, passa um pouco por isso. Roger, Adriano Garcia aqui na frente, Rádio Galera. Não foi o resultado e muito menos a atuação que se esperava do Internacional. Há o foco para as Copas e na última pergunta, na última coletiva eu te perguntei em relação a essa questão das Copas. Né, o que você poderia fazer porque é o único título mais próximo do Internacional, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. E o Internacional está vivo ainda. Mesmo que tenha jogado não tão bem assim, não tenha apresentado um bom futebol, mas o 2-1 ele é reversível. Você falou do tripé do Fluminense. O que fazer para reverter e tentar neutralizar esse tripé para o jogo da volta? Eu penso que a gente precisa de uma mobilidade maior, uma troca de posições maior, uma retenção de bola maior na frente. Nós estamos com dificuldade em reter essa bola nas costas da linha, muitas vezes. Né? Os duelos individuais, né, das posições, em muitos momentos nós estamos levando desvantagem. Isso faz com que tu fique pouco da bola, ou cuide menos e devolva a bola numa condição do adversário poder te contra-atacar. Eu penso que tu frisou bem, né? Embora não tenha sido um bom jogo, né? Embora a gente tenha sido derrotado dentro de casa, é uma partida de decisão de 2 tempos. Né, e esse grupo, mesmo que muitas vezes, né, questionado, né, da sua regularidade e da sua oscilação, já mostrou em outros momentos desse um ano que eu estou aqui, ou seja no Brasileiro, ou seja no Estadual, ou seja mesmo na Libertadores, nos momentos mais críticos da classificatória, esse grupo se mostrou corajoso e reverteu situações adversas. Né? Então é nisso que a gente se apoia, né? Vamos buscar corrigir sim, a gente não está feliz, não está contente com o que a gente está vendo, né? Temos opções novas sendo agregadas nesse momento, né? Se for necessário colocar gente diferente no campo para essa melhora aconteça, isso vai acontecer. Usar a maior parte do tempo disponível, que é pouco de tempo para treinar, para evoluir e corrigir esses aspectos e olhar para frente. A gente não está satisfeito com o momento, mas esse grupo já mostrou em outros momentos que é possível. Roger, Jairo Vink do canal do Baldaço. Tu falou numa das respostas anteriores, eu não trabalhei quase nada para esse jogo, né? Mas vamos lá, Roger, o Internacional teve 15 dias de pré-temporada e não evoluiu. O Inter se repete do Inter antes da parada. Desculpa, Jairo, não concordo com a tua avaliação. Respeito, mas não concordo. Eu penso que a gente evoluiu sim. Eu penso que a gente evoluiu em aspectos que antes da parada nós éramos acometidos.
né, e voltar a acontecer agora nesse momento, como tomar um gol no início, mas por erro individual, técnico, coletivo, né, teve algumas partidas do Brasileiro que nós sofremos gols, nós voltamos da parada e nos primeiros jogos não sofremos gols, mantivemos o 0 do placar, né, penso que nós voltamos a oscilar. Não que a gente não tenha evoluído, né? Me permita discordar da tua opinião, mas penso que a evolução ela aconteceu, talvez não necessária para que a gente encontrasse esse equilíbrio que nos permitisse seguir evoluindo, né? Com adversários diferentes, competições diferentes, né? Adversários que nos impuseram dificuldades diferentes, aí sim a gente não conseguiu sobrepor. Né, mas não vejo não evolução no time, né, um time que durante esse ano inteiro, né, teve maus momentos de instabilidade, mas se mostrou muito competente em muitos outros. Boa noite, Roger. Aqui é Lucas Colar, Voz do Gigante. O Inter teve, né, institucionalmente, né, um discurso de foco nas Copas, justamente, né, por serem competições de mata, né, que o Inter tem a possibilidade de sair da fila de títulos. Em outra resposta, você falou sobre optar por ser mais cauteloso por conta, né, do placar e não botar, né, daqui a pouco um time um pouco mais arrojado. As trocas, né, acabaram sendo no intervalo o Ronaldo pelo Bruno Henrique, o Borré saiu, entrou o Valência, né, saiu o Wesley, entrou o Prado. Não é um pouco antagônico, né, para um jogo dentro do Beira-Rio, né, com 30 mil pessoas, o Inter chamando o seu torcedor para ter uma vantagem para decidir no Rio de Janeiro, aceitar tão passivamente esse 2-1 do Fluminense e ter uma dificuldade de buscar o resultado fora de casa? Eu não vi a gente aceitar passivamente, eu vi a gente ter dificuldade, mas não pelo fato de aceitar passivamente. Né? Quando tu fala das minhas trocas, diz que as minhas trocas não foram ousadas, é isso? Né? É uma decisão de 2 tempos. Né? Pensei eu que se a gente, naquele momento, logo com 45, né, abrisse 2 atacantes ali, o adversário que mais se fecharia ainda tendo a vantagem, né, a gente poderia sofrer mais, oferecendo mais espaço, né, para o adversário nos contra-atacar. Né? Então, esse foi o pensamento do segundo tempo, não via falta de coragem, né? Isso aí é estratégia, né? Que em outros momentos foi possível em função, né, da característica diferente da competição. Não vi o nosso time aceitar. Dificuldades sim a gente teve, né, inúmeras, principalmente no segundo tempo, mas não por ausência de coragem não, né, até porque as minhas opções, eu tinha 5 jogadores ofensivos dentro do campo de ataque. O Alan era meu segundo homem de meio campo, né, um meia de 8 de meio campo, né, com o Carboneiro e o Borré como um atacante, o Carboneiro que tinha feito, né, o gol a nosso favor e estava muito bem na partida. Né, perdoa, mas não vi essa passividade toda, incapacidade talvez, né, mas não ausência de coragem de fazer o que precisava ser feito estruturalmente para se manter na partida e na disputa e com chance de conseguir igualar o placar no segundo tempo. Roger, boa noite. Nani Camelo da Boa Rádio noite. Inferno. Na resposta para o colega, você citou o Inter de um primeiro tempo muito ruim contra o Vasco e o Inter de um segundo tempo muito ruim contra o Fluminense. E agora citou a palavra incapaz. O Inter tem capacidade de chegar no Maracanã contra o Fluminense e fazer 2 bons tempos, algo que a gente não vê há algum tempo? Obrigada. Tem, já fizemos 2 bons tempos em 70% dos jogos, 80% dos jogos que a gente está aqui. Se não tivéssemos essa capacidade, tenho certeza que eu não teria feito um ano de trabalho à frente do clube, com todos os méritos juntos com os jogadores. Né? A instabilidade, né, como eu disse, a gente não está dizendo que a gente não fez um mau jogo. Né? A instabilidade que aconteceu é que a gente precisa resolver, estancar, ter mais equilíbrio, né? Conseguir entender os momentos melhores da partida, né? E é perfeitamente possível, sim. Né? É um gol de diferença, a disputa está aberta. Né? E o segundo tempo é no Rio de Janeiro, é fora da nossa casa. Era importante conquistar uma vantagem nesse primeiro jogo, né? Era muito importante, né? O nosso jogo coletivo não funcionou em boa parte do jogo, que fez com que a gente saia em desvantagem, mas não está decidido, né? O torcedor tem a escolha, né, de acreditar
no que o Internacional pode fazer, né? Mas a gente, como comandante do trabalho, os atletas, né? Nós temos o dever de acreditar sempre e trabalhar para reverter a desvantagem conquistada pelo adversário.